Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá pessoal, estamos aqui de volta a mais um encontro aqui da Escutativa Psi e aqui com nossos convidados, né? Convidamos uma fono para falar sobre as crianças com questões neurais, mas por motivo de força maior a mesma não pôde comparecer, pois seu filhinho permanece doente, espero que esteja tudo bem. Mas estamos aqui hoje com a doutora Marta Martins, já uma figura conhecida de vocês, a co-apresentadora aqui, Bruna Ramos. Bruna Ramos é tímida assim, mas quando ela começa a falar, ela desenvolve, entendeu? E temos aqui uma convidada assim de última hora, mas não menos importante, a Rúbia. A Rúbia é esteticista, dentre outras qualificações, mas a Rúbia tem um fator importante. Ela resgata a beleza da mãe atípica. Olha só, hein? Ela vai falar sobre isso, a importância desse resgate e como é aquele contato ali, a emoção atribuída e tudo mais. Seja bem-vinda, Bruna Ramos, doutora Marta Martins, Rúbia. E vamos começar falando com quem? Rúbia, fala um pouquinho. A Bruna também depois fala e a doutora também fala. Bruna, fala aí dos nossos convidados aí. Foi os convidados de última hora, né? Mas é um prazer receber a doutora Marta novamente. Vocês já conheceram ela. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a Rúbia. Ih, ela começou com as perguntas. Como que é para você, assim, resgatar o autoestima dessas mães? Boa tarde a todos. Então, é muito importante esse trabalho, né? Eu sou esteticista, sou massoterapeuta. E a gente tenta resgatar essa mãe, né, que passa por tantos problemas no dia a dia e ter aquele dia só para ela, né? Ter aquele momento de esquecer dos problemas, esquecer, né, de tudo que ela passa no dia a dia e ter aquele momento só para ela, né? Para poder descansar mais um pouco. É importante esse momento só para ela, assim, porque eu costumo dizer aqui nesse programa que as mães atípicas, ela tem aquela armadura ali, né? Porque a mãe já é uma pessoa forte, a mãe atípica é 2 vezes mais. E um pouco que ela tem para resgatar essa beleza, um relaxamento, é de extrema importância. Eu luto aqui, doutora Marta, para ter assim, um dia de beleza. Aquele dia assim, ó, os terapeutas irão ficar com as crianças e a mãe vai ter aquele dia ali, ó, massagem nos pés, esfoliamento, aquele dia ali só dela. Eu ainda quero ver esse dia. E assim, eu sou fã de que possa ter 2 dias das mães. Se o primeiro domingo é o dia das mães, possa ser o segundo é o dia das mães atípicas, porque elas merecem. Eu acho que um dia é pouco para as mães, imagine para as mães atípicas. Concorda comigo, doutora? Sim, concordo plenamente, porque no cotidiano nós sabemos a dificuldade das mães em lidar com cada situação dos seus filhos. É muito importante este acolhimento, não somente pelos profissionais, tá? Psicólogos, pelos neuros, né? A Bruna aqui, ela estava falando sobre ela, né? A Bruna, como muitos conhecem, ali, esse tamanhozinho dela aí, mas ela sabe acolher, ela tem um coração enorme. Hoje eu recebi uma criança lá no meu escritório, inclusive, que falou sobre a Bruna, sobre a forma da Bruna trabalhar, o carinho que a Bruna tem tratado eles ali. E doutor Carlos, estou observando que o senhor hoje veio de terno, tá muito bonito, por quê? Fala pra gente. É assim, eu não comentei aqui ainda, né, mas assim, antes de ser psicólogo, o meu primeiro ofício é ser advogado. Eu sempre pensei assim, o advogado vai poder contribuir com a sociedade. Aí eu comecei trabalhando na esfera criminal, só que quando eu consegui assim, equilibrar a balança para aquele jovem ter um julgamento justo, porque muito se fala assim, tu vai defender alguém que cometeu um crime, o Estado paga um defensor público quase R$30 mil para isso. Quando todo mundo fala assim que a lei não é para todos, eu acredito que eu quebrei esse paradigma. Porque não é que a lei não é assim, a justiça não é para todos. É o acesso. Entendeu? É o acesso. Mas quando eu observei que eu não contribuía o suficiente com aqueles jovens, por quê? O jovem voltava à reincidência. Ele cometia novamente um crime. Aí o que eu pensei? Vou estudar psicologia. Aí numa entrevista lá na faculdade de psicologia em Bom Sucesso,
A coordenadora falou assim, por que você não faz uma pós? Eu falei, eu já fiz, mas não foi suficiente. Ela vai encarar 5 anos novamente uma faculdade? Eu falei, sim, porque aí eu vou poder trabalhar com jovens de 3, 5, 7 anos, aí sim eu vou estar contribuindo para ele não entrar na margem da sociedade. Interessante, bacana. E aí, Rúbia, fala mais aí, como é que é essa sensação assim de cuidar da mãe atípica, cuidar de quem cuida? Acho que isso é um termo bom, né? Fala mais pra gente. Sim, é bem interessante assim, a gente estar cuidando de quem cuida, porque além de mãe, ela também é mulher. Então a gente tenta resgatar isso da mãe, né? Ela ser mulher, ver que ela é bonita também, que ela tem que se cuidar. Então eu tento estar resgatando isso em cada mãezinha, entendeu? Bruna, você que atende as mães atípicas, atende os filhos das mães atípicas, você acha que esse dia de beleza, conforme a Rúbia está falando, contribui na sua melhora? Ah, com certeza, porque às vezes com a sobrecarga, né, do dia a dia, tem que cuidar de filho, aí tem o marido, esposo, enfim, tem que cuidar da casa. É toda uma sobrecarga que a mãe tem, né, e aí às vezes ela não tem tempo de cuidar dela, ou adia isso também, né, ou acha que não tem tempo, ou muitas coisas são deixadas para trás, porque ela tem que exercer o papel de mãe, e aí às vezes ela acaba se deixando de lado para isso, entendeu? Sim, excelente. Doutora Marta Martins, não é novidade pra gente que você está tentando uma vaga na Câmara. Sim. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, o que acontece com o povo caxiense? Vocês têm uma chance em 4 anos de botar pessoas qualificadas para nos representarmos. Mas sabe onde eu vejo, onde está assim, não vou chamar de erro, mas não acerto? O que é o cargo de vereador? Você é um legislador municipal. Tu vai criar leis orgânicas e vai fiscalizar o prefeito. Então, por que não botar pessoas qualificadas? Não estou dizendo que o cabeleireiro ou outra profissão em si não vai contribuir. Mas você botando pessoas qualificadas é mais fácil na fiscalização, é mais fácil na construção de leis. Aí então eu fico assim pensando, por que não consegue fazer uma escolha assim sábia? Aí quando eu vejo uma candidata assim, uma novidade, uma qualificação e o mais importante, uma bandeira, porque assim, eu vejo muitos candidatos assim, virou moda agora falar de autismo, mas eu duvido eu perguntar a ele como que funciona o tratamento, ele não saberá. Se eu perguntar a ele qual é a dor da mãe atípica, ele não saberá. Sabe por quê? Não é você escolher uma bandeira, é você se identificar com aquela dor, é você se identificar com aquela mulher. E eu vejo que você tem um diferencial. Não é só cuidar dos filhos atípicos, e sim da família atípica. Afinal, eu vi até uma reportagem um dia desse, a mãe do atípico, ela acaba também tendo reações atípicas. Por quê? Ela tem que se adequar ao comportamento. Aí vem o esgotamento sensorial, sim, vem a estereotipia, vem a irritabilidade. Aí ela absorve essa carga e ela acaba também sendo adoecida. Por isso que lá na clínica a gente tem esse olhar em atender essa família atípica. Dentro de todo esse contexto, nessas suas caminhadas aí, porque assim, não é porque ela está aqui não. Ou mulher para caminhar, ela caminha de manhã, sim, ela caminha à noite, ela caminha aos domingos. A sorte dela é que a campanha só tem 45 dias. Se fosse igual antigamente, que era 6 meses, eu acho que ela ou ia ficar magrinha, ou ela não ia aguentar, ia ter que ter uma massagem o tempo todo. Por isso que tem a massoterapeuta na equipe, né? Que é para ajudar isso. Mas, doutora Marta, o que poderia contribuir mais? Porque eu vejo muitos candidatos falando que vai fazer. O que você acha assim no seu olhar? Então, nas minhas caminhadas, até hoje mesmo, a gente caminhando, eu vi a grande importância que é abraçar a bandeira do autismo. Por quê? Algumas mães me questionaram assim, muitos estão levantando a bandeira, mas é aquilo que o senhor falou, doutor Carlos. Eles não entendem com propriedade o que é o autismo.
E nós temos um diferencial porque nós temos profissionais qualificados, como o Dr. Carlos, como a psicóloga Bruna, onde a gente ali faz um tratamento de maneira humanizada. Eu sempre digo que quando nós falamos de trabalho, de determinação, de políticas públicas que incluam o direito da criança e do adolescente, nós temos que tratar de maneira com carinho e de maneira minuciosa. Eu não posso chegar e falar simplesmente de criança com transtorno de espectro autista sem conhecer com propriedade, tá? Algumas mães falam pra gente assim, tem certeza que eu vou ser atendida na clínica? E quando elas falam isso pra mim, logo o olho delas começam a tramejar. Por quê? Quando chega ali na clínica do Dr. Carlos, tem realmente um tratamento diferenciado, tá? Falar em políticas públicas é eu fazer efetivar serviços públicos que vão favorecer realmente o público, né, Dr. Carlos? Eu não posso simplesmente abraçar a causa por abraçar, mas eu abraço a causa porque eu conheço com propriedade. Sim, eu já falei isso aqui antes e vou reforçar cada vez mais. O número de crianças atípicas está crescendo muito, consideravelmente. E eu não vejo uma política pública ao respeito. Isso é preocupante. Por que é preocupante? Alguns planos de saúde estão negando atendimento. Por quê? Eu tive essa experiência. Quando a gente credencia um plano de saúde, eles dão um repasse para a gente. Tem uns que passam um repasse ínfimo, outro um repasse até interessante. Mas um exemplo, uma criança diagnosticada com autismo, ele tem que fazer as seguintes terapias: psicologia, fono, terapia ocupacional, psicopedagogia, psicomotricidade, musicoterapia, e dentre outras, que vai aparecendo de acordo com o suporte, se é 1, 2 ou 3. Então vamos pegar exemplo só de 3 terapias. O plano de saúde tem que repassar para a gente o valor dessas 3 terapias, que é semanais. Não é aquela consulta do pediatra em 3 meses. Aí o plano de saúde, lembra aquela historinha? A gente paga para nunca usar. Quando precisar, está ali. Agora é o contrário. Os planos de saúde não estão tendo lucros. Quem é que lembra? Antigamente a Unimed patrocinava o Fluminense. Por que parou? Era tanto dinheiro que sobrava, patrocinava os times. Aí teve um abençoado e legislou, falou assim, não pode patrocinar time de futebol. Eu adorei isso. Por quê? A maioria não sabe. É dever do Estado fornecer atendimento à saúde. Está dentro do artigo 5º da Constituição. Porém, ele não dá conta. Aí ele dá uma concessão para as clínicas particulares a explorar esse serviço. Só que a maioria não sabe. As clínicas particulares têm que destinar um percentual ao atendimento ao público. Mas quem fiscaliza isso? Verdade. Ninguém sabe disso. O exemplo se faz, não muito distante, as faculdades. Quando você vê assim, a faculdade está dando bolsa. Não existe bolsas parciais, elas fragmentam a bolsa. Porque elas têm que destinar um percentual de bolsas, haja vista a concessão do Estado. Olha como é que o nosso podcast você sai informado. Por isso que a gente fala que é escutativa psi. Porque aqui, além de a gente falar dos temas, a gente vai mencionando os que estão relacionados aos temas. Aqui você fica informado. Então, dentro desse contexto, não adianta a gente falar assim, vai cuidar das crianças atípicas. Não, a gente tem que cuidar da família atípica. Um exemplo, está chegando uma demanda para a gente lá de crianças que não andam, com questão neurológica. Aí tem mães que não têm cadeira de roda. Aí como é que vai transportar esse filho? Por mais que ela venha de Uber, mas ela tem aquele peso ali constante. Olha a consequência. Ela vai ficar com dor nas costas. Aí vai a Rúbia ter que fazer a massagem naquela mãe. Mas por que isso poderia ser evitado? Se tivesse um transporte que iria circular as clínicas, em especial aqui em Caxias. Vai para o C4, vai para outra, vai para particular, ele sempre rodando. Dentro desse contexto, doutora Marta, o que a gente poderia estar criando para minimizar essa locomoção das mães atípicas? Uma van itinerante, né? Sim. Para eles se locomoverem
fazerem o tratamento deles de maneira adequada, porque muitas das vezes eles fazem o tratamento uma vez por mês. Esse tratamento ele tem que ser cotidiano, né? Uma vez só o tratamento não é o adequado. Sim. Né, doutor Carlos? E deveria ser quantas vezes, doutor Carlos? Então, o tratamento ideal é toda semana. Só que tem neuropediatra que ele até fala assim, ó, tem que ser 2 vezes na semana. O suporte 3 normalmente é isso. Entendeu? Afinal, tá de parabéns os neuropediatras, estão um trabalho bem técnico. Antigamente eles já fechavam o diagnóstico imediato, agora não. Eles têm o cuidado de mandar para o neuropsicólogo, que vai aplicar os testes, fechar todas ali as sessões, que não é 4, 5, 6. Eu particularmente eu acho que tem que ser de 8 sessões para cima. Aí depois retorna ao neuropediatra para fechar o diagnóstico. Por quê? Eu peguei um caso um dia desse, que a mãe queria que já fechasse o diagnóstico do filho. Aí eu falei, você tem certeza? O psicólogo não fecha o diagnóstico. Para reforçar aqui. O neuropediatra sim. Aí eu falei, se você querer fechar o diagnóstico erroneamente, seu filho vai ficar rotulado. Então espera os exames, espera o médico mandar para o neuropsicólogo. Tenha calma. Às vezes ele tem um TDAH, às vezes ele tem um TOD, às vezes uma comorbidade. Já teve casos das crianças chegarem lá no suporte 3 e hoje está no suporte 1. Não é, Bruna? Fala pra gente essa experiência de uma criança que chegou lá no suporte 3. Hoje você vê a desenvoltura, a melhora dele. Podia se dizer até que está no suporte 1, ou se existisse o meio, ali estaria. É muito bom, porque você vê a diferença, a evolução e em pouco tempo, né? Porque a criança chega até os pais não reconhecem mais depois de um período de tempo, assim, passa, sei lá, 2, 3 meses, a gente até às vezes brinca, assim, óbvio, entre a gente, nossa, é outra criança, porque já tá mais calma, já tá regulada, já se ambientou no espaço, já tá acostumada com a gente. Às vezes a criança chega toda retraída, né, não quer nem entrar na sala, e demora um tempo. A gente teve experiência com um paciente lá que era até dos Estados Unidos, né, que ele demorou muito tempo, ele só entrava com a mãe na sala, e aí depois de um tempo ele foi se habituando, né, se acostumando com a gente, e ele ia sozinho depois, e não queria ir embora mais. Então, assim, aos poucos, é no tempo da criança também. Vai ter criança que vai chegar tranquila, mas vai ter criança que vai ter que ter um tempo para poder se acostumar, né, com a gente, criar um vínculo mesmo com a equipe. Rubem, eu gosto de sair do tradicional, eu gosto de renovar. Por mim, as clínicas seriam o seguinte, enquanto a criança atípica está sendo atendida ali, a mãe estaria numa psicóloga também, ou tendo uma sessão de massagem. Por quê? A mãe já chega ali tensa, nervosa, até mesmo agitada. E nós sabemos que as crianças são sensoriais, e ela absorve ali, ó, aquela tensão. Você acha que isso ajudaria? Você toparia assim? Eu sei que a gente faz trabalho de 3, até mesmo de 10, né? Mas assim, dentro do seu gigantismo, você acha que isso ia contribuir bem mais se as clínicas tivessem esse serviço? Muito, ia ajudar muito. Você vê a diferença de uma mãe que, quando entra numa sessão e quando sai, né? Quando sai uma sessão de massagem. E lá dentro, ela consegue se abrir também. É quase uma sessão de psicólogo também, né? Porque se abre, muitas começam a chorar durante a sessão. Porque aquele momento ali, ela tá como se estivesse desvaziando de si mesma, entendeu? Então ela sai completamente diferente de uma sessão. Sai muito mais leve. Doutora Marta, é interessante a Rubia falando que parece uma sessão. É um acolhimento, sim. Eu costumo dizer assim, tudo bem que o psicólogo faz a terapia, propriamente dito, mas só em acolher já é terapêutico. Isso acontece na advocacia, entre outras profissões. Eu costumo dizer lá atrás que a gente disputava com um rapaz do Uber, que às vezes pegava o Uber achava que era psicólogo naquele acolhimento. A gente até brincava entre nós psicólogos, falando assim, ó, a gente tem que disputar com o coach, com o cara do Uber e com o amigo. Hoje não, hoje a psicologia está bem mais reconhecida, entende que realmente precisa. Mas aí, doutora Marta, como advogada, tu já deu uma de terapeuta sem ter que ouvir o cliente? Sim, a gente acaba assim se tornando psicóloga, né? Sim.
E, doutor Carlos, voltando àquele assunto do meio de transporte, eu tenho me preocupado bastante realmente, foi até bom você tocar nesse assunto, porque muitas das famílias, elas deixam de levar os seus filhos para terapia por não ter condições de pagar o meio de transporte. Essa questão de transporte seria para pôr em prática, né? Seria interessante a gente pôr em prática. Até porque, se a família não tem condições de pagar a passagem, levar o filho para fazer o tratamento, eu não posso responsabilizar essa família. Porque eu não estou oferecendo para ela um meio de transporte adequado. Então, se tem que ter um serviço público de qualidade para favorecer essa família, por que não eu colocar no meu projeto? Eu, como candidata a vereadora, eu tenho me preocupado bastante, porque a tendência é crescer muito mais o índice de crianças com transtorno de espectro autista. E às vezes, muitas vezes você vai conversar e a pessoa fala assim, mas o problema não é meu, não tenho ninguém na família. Mas quando eu falo de transtorno mental, o problema é de todos, tá? É meu, é seu, é da Rúbia, é da Bruninha. Eu tô certa, doutor Carlos? Tá sim. E assim, foi interessante você falar. Porque assim, eu dou um exemplo aqui. Os colégios particulares têm a van de transporte. É paga, mas só que o aluno não se preocupa, que aquela van vai estar ali. E por que os colégios públicos não têm um transporte desse? Mas eles têm um cartão de passagem ali que vai dar gratuidade. Sim, e nossos pequenos têm cartão de passagem? Uma criança de 4 anos vai pegar um ônibus? Mais de 5, mais de 6? Eu acho que falta olhar, sim, um olhar global, assim. Entendeu? Acho que se a gente começar a ver o que rodeia essas famílias, é mais fácil. Tenho certeza que os candidatos vão querer copiar isso. Tudo é bem-vindo, mas que saiba que a gente idealizou isso agora. Por que não o transporte azul? Muito se fala lá em Saracuruna do verdinho, verdinho. Vamos falar do azulzinho. Imagine uma van, pega uma van e bota um AT para dirigir. Para quem não sabe, um AT é um acompanhante terapêutico. Porque o AT vai ter ferramentas de receber essas crianças. E uma AT também para cuidar daquelas crianças. Olha o sonho de consumo. Eu estou tentando implantar isso lá em Olaria. Eu agora quero força para implantar aqui também, aproveitando que ela está aqui. Eu conversando com os pais, teve um pai que falou assim, eu não vou poder levar meu filho hoje, porque eu não tenho ninguém para levar. Aí eu falei com ele, imagine se a clínica falasse assim, vai um carro buscar e depois levar ele de volta. Ele falou, sensacional, quanto que é? Pensa, você não teria que largar o seu trabalho, sim. Você não teria que se deslocar e a própria clínica teria esse transporte para buscar, fazer a terapia e retornar. É simples, senhores. Mas aí os governantes vão falar assim, não tem verba para isso. Será que não tem? Será que se a gente apertar ali e apertar aqui não vai conseguir? E aí, doutora Marta, acho que eu já te dei um caminho das pedras, hein? Sim, dá para fazer sim, para ampliar. E no nosso bairro ali, trazendo aqui Campos Elíseos, Jardim Primavera, Saracuruna, que muitos nos conhecem ali, né, doutor Carlos? Nós temos feito ali o nosso trabalho brilhantemente. Graças a Deus, Deus tem nos ajudado ali, né? Sim. E Bruna, já aconteceu de você assim, tá atendendo, aí o próximo fala assim, não vou porque o transporte está atrasando. Não vou porque não tem como levar a criança. Qual a sensação do terapeuta vendo que essa criança vai voltar? Uma sensação assim, de impotência, né? Porque a gente gostaria de ajudar, gostaria que tivesse outro meio, uma acessibilidade maior, outra alternativa para os pais, né? De deixar isso mais acessível para que as crianças possam chegar e a gente não tenha aquela preocupação. E acho que a gente até citou isso no outro podcast da escola, né? Que às vezes os professores, alguém ligava e falava, olha, eu tenho que vir buscar o seu filho. Os pais estavam trabalhando e não tinha como, né? Buscar. Então, sim. Eu acho que assim, seria um apoio muito grande à família, aos pais, nesse sentido. Sim. A Rúbia não é terapeuta, mas acolhe, né? Acolhe as mães. Eu acho que terapeuta por excelência, ou então assim, acaba sendo uma terapeuta, né? Só em ouvir ali. E como é que está a sua experiência assim, nesse período que você está tendo mais contato com essas mães, sabendo mais o que é uma criança típica? Você, como mulher, você acha que esse período da caminhada nossa mexeu com você, mudou alguma coisa? Fala pra gente. Sim.
é gostoso você ter aquela sensação de poder ajudar um pouquinho, né? Você sente que você pode ajudar, mesmo que seja pouco, você ajuda, né? Tá ajudando a mãe, tá ajudando a família, né? E nas caminhadas, né, que a gente tem feito, a gente tem conhecido muita criança atípica e a gente tem visto como é que isso está crescendo, né? E poder ajudar um pouco é muito importante. E por isso que a gente tem pedido, assim, espaço, né, para a gente poder trabalhar, porque a gente vê a necessidade de cada um, né? A vivência que a gente tem tido, a gente vê a necessidade. Sim, sim. E assim, doutora Marta, às vezes eu vejo as mães chegando lá, elas recebem um LOAS, mas é que elas falam para mim, com o dinheiro do LOAS, elas pagam aluguel, fazem compras, aí acaba não podendo pagar as terapias. Custear o tratamento, né? Aí vem assim na minha mente, mas eu não posso falar. Esse valor seria destinado às terapias. Mas aí com outro olhar eu comecei a compreender. Elas não podem trabalhar. Porque tem que ficar com a criança de maneira integral. Por quê? Vou entrar num tema bem polêmico agora. As creches, quando vê que a criança está numa crise, elas ligam para os pais para devolverem. Aí imagina a mãe ter que faltar ao emprego toda hora para sair para buscar a criança. Ela vai perder o emprego ou já perdeu. Então eu acho que se tivesse uma creche específica para essa demanda, talvez iria minimizar essa questão. O que a doutora me diz? Aí entra aquele meu projeto que eu estou batendo na mesma tecla nas minhas caminhadas, tá? Da creche inclusiva. Mas parcial não, em tempo integral. Por que em tempo integral? Além da mãe conseguir trabalhar, ela vai conseguir manter a sua casa, tá? Dar uma vida digna para a sua família e tratar o seu filho de maneira diferencial. Nessa escola inclusiva, teria um mediador. Mas, doutora Marta, como é esse mediador? Esse mediador seria de maneira individual, individualizada. Eu não tenho como manter uma criança dentro de uma sala de aula 2 horinhas e querer que essa criança aprenda. A gente sabe que é os 5 primeiros anos de vida que eles aprendem, né? A falar as primeiras palavras. A Bruna, como psicóloga, daqui a pouco ela vai falar também, ela pode me dizer melhor do que eu, que quando uma criança ela não tem um ensino de maneira adequada, quando chega nos 7 anos de vida, não tem como você voltar atrás para ensinar aquelas palavras que você não ensinou no início. E o início da creche é justamente para isso, né, Bruna? Sim. Tem muitas crianças atípicas que eu peguei alguns relatos na rua que as mães diziam para mim: meu filho não me chama de mãe, meu filho não me chama de pai. Aí cabe o quê? Cabe a intervenção de um especialista. Mas se tivesse num ambiente adequado, da escola, tudo certinho, com certeza estaria se desenvolvendo. Né, Bruninha? Sim, sim. Até tem como, né? Vejo que seja tardio, mas aí vai ser um atraso, né, da criança, no desenvolvimento dela, da fala. E, assim, precisa ser estimulada. Porque, por exemplo, às vezes, você citou o exemplo, 7 anos, 8 anos. Se a criança precisa de tratamento e não corre atrás, os familiares, os pais, enfim, por algum motivo, vai demorar. E aí, isso pode ser prejudicial no futuro, né? Na escola, outras crianças, né, podem, sei lá, fazer bullying, alguma coisa assim. E a criança vai crescendo e criança sente também, vai percebendo que ela tem uma certa diferença, se compara, tem toda essa questão, vai ficando adolescente, aí tem todo um contexto. Mas, assim, não é tarde. Quanto mais rápido puder procurar o tratamento, mais rápido a criança vai se desenvolver. E, doutor Carlos, um questionamento que me fizeram hoje nas minhas caminhadas, que eu fico muito atenta aos meus eleitores. Eu sempre digo que eu estou na caminhada, mas eu não estou para brincar. Eu fico atenta nas perguntas deles. Me perguntaram se essa creche inclusiva seria só para crianças atípicas. Pode responder. Assim, é uma boa pergunta. Eu estava sonhando para ter uma pergunta como essa. Eu sonho o dia de um pai falar assim: eu quero meu filho nessa creche inclusiva. Aí sim será uma inclusão. Porque nada contra os professores, nada contra os proprietários de escolas, diretores, etc. Mas assim, pode mais. Porque
Porque quando você bota um mediador para uma criança atípica, por mais que você fale que você está incluindo, você está excluindo. Porque quem já foi criança sabe, criança zoa, criança vai ficar rindo da outra. Agora não, na creche atípica, na creche inclusiva, qual vai ser o diferencial? Você deve perguntar assim, duvida ela conseguir. Eu sou professora e não é fácil. Aí está a questão. Um pouquinho de um spoiler. Qual é a diferença? Qual seria a saída? Falou-se do mediador escolar. Falou-se do ATER. Só que esquecemos de um detalhe. Os estagiários estão ociosos querendo vivenciar e aprender. O estagiário de fonoaudiologia, o estagiário de terapia ocupacional, o estagiário de psicopedagogia, o estagiário de psicologia, ele quer uma vivência, senhores. E tem uma lei, se não me falha o ano, foi 2021, que exige a presença do psicólogo escolar, não só nas redes públicas, como nas particulares. Mas quem faz isso acontecer? Tá um alerta aí para o órgão aí, o CRP, para tentar acelerar isso. Eu, quando vim na chapa como candidato, eu não consegui fazer isso, porque falta fiscalização. Eu acho que o nosso conselho é para isso. Então, obrigar esse colégio a ter esse profissional. Por quê? Todo mundo já esqueceu daquele fato da escola lá de Realengo, que teve lá aquele massacre, dentre outros que tiveram nos anos anteriores. Quando tem um distúrbio, um surto, é inevitável. Agora, se nós tivéssemos um profissional, que lá nos Estados Unidos chama de tutor, para receber aquela criança e acolher aquele jovem. E aí, como você está? Vem aqui na sala do tutor. Nós não temos isso. A criança não tem a quem recorrer para lhe falar como é que está em casa, como é que ele está no relacionamento com os colegas, como é que ele está a perspectiva de vida. Pessoal, está chegando aí setembro amarelo. Todo ano a gente faz a campanha, mas até hoje a gente não entendeu. Quando vem um pensamento suicida, é porque tudo já deu errado. Tem que ter aquele olhar, a escuta no silêncio. Mas isso é um tema para o próximo podcast. Eu acho que a creche inclusiva é muito bem-vinda. Muitos irão criticar, mas que a gente possa atender 10 crianças. Mas vai ser 10 crianças com qualidade, Sim. Humanizada de verdade. E ainda, os pais vão poder trabalharem. Essa é a questão. Então a gente vai resgatar a família típica, não só a criança típica, a família como um todo. Por quê? Os pais querem dignidade. É muito bem-vinda as assistências do governo federal? Sim. Mas eu sou de uma época que quando você chega com a carteira assinada, seu filho te olha com outros olhos. Entendeu? Então não adianta você só viver de assistência, você tem que ter uma carteira assinada. Mas como isso vai acontecer se os seus filhos não têm onde ficar? Educar em casa? Não tem como. Falamos aqui de estímulos. A criança precisa de estímulos. E dentro do estímulo está a socialização. A criança não pode conviver com os adultos o tempo todo. A criança tem que conviver com crianças. Tem que cair. Tem que brigar uma com o outro sem ferir. Isso vai desenvolver a criança. Nós temos um método lá que a gente trabalha que é o seguinte. Lá em Olaria é uma casa também. Igual aqui em Saracuruna. Você vai falar em Saracuruna. É menor que Saracuruna, pronto. Mas essa casa é assim, as crianças chegam, aí vão na minha sala, vai na sala da Bruna, vai na sala da Leila, vai na sala da Fono. Aí a mãe fala, isso aí entrando tudo. Eu falei, deixa, ele está explorando a casa dele. Aí quando ele baixa, aí a gente fala assim, agora vai começar a terapia. Por quê? Tem dado muito certo. O esgotamento sensorial dele vai baixando, a gente consegue introduzir as terapias. E aí, interessante ou não é? Bruna, fala um pouquinho mais pra gente dessa experiência como terapeuta. É muito bom, você tocou no assunto que os pais precisam de dignidade e eu acho legal também um método que a gente faz às vezes, que é até um projeto ainda, não definimos a data, de reunir os pais, né, para um momento, um café da manhã, um café da tarde, um almoço, estamos decidindo ainda. Sim. E assim, onde vai ter os profissionais que vai ficar com as crianças e eles vão estar reunidos ali conversando, né? Trocando informações.
eu acho que é importante também, porque a gente fala da socialização das crianças, mas os pais também precisam, né, conversar entre si, ter esse tempo, assim, esse descanso, vamos dizer, mesmo que esteja com as crianças, mas vai ter pessoas ali tomando conta das crianças e eles vão estar se divertindo, né, conversando, trocando ideia, tipo, indicando, né, onde tem profissionais mais acessíveis, onde faz um exame que a outra não sabe ainda, ou não fez. Eu acho que isso é importante também. Eu acredito que nenhuma clínica, pelo menos que eu me lembre, tenha esse tipo de acolhimento, né, da família completa. Isso surgiu uma ideia, foi até da doutora Marta, eu só ampliei essa ideia. O que seria essa ideia? Você que tem mais de 30 anos, você deve ter brincado de amarelinha, de pular elástico. Estão fazendo assim. Pular elástico, pular corda. Mas onde está esse lado das mulheres? Hoje eu não vejo as crianças mais fazerem isso. Aí qual foi a ideia que nós tivemos? Vai ter um dia que as mães vão ficar pulando elástico, pulando amarelinha, Show. pulando corda, pique alto, pique bandeira, todas aquelas brincadeiras relembrando. Os pais estarão numa sala comigo para papo de homens, para falar de masculinidade, sexualidade, falar algo bem bacana. As crianças vão estar com o Daniel, já estou falando aqui para ficar documentado, fazendo uma interação e as mães vão ficar totalmente livres. E no final vai ter aquele churrasco com cada coisinha que ela gosta. Aí tem sido bem bacana, porque elas no grupo estão se movimentando, uma traz um bolo, outra traz uma sobremesa, tá bem bacana. Por quê? Esse dia vai ser atípico, porque vai ser o dia de acolher a família. E o que está funcionando também no grupo bem bacana. Cliente minha do Rio de Janeiro está vindo para Saracuruna fazer o exame de neuropediatria. Por quê? É mais em conta, é mais acessível. Olha a discrepância. Então a gente está fazendo um orçamento. Então é possível ter um neuropediatra atendendo mais vezes. O segredo, pessoal, é se comunicarem. E elas, na Associação das Mães Atípicas, fazem muito isso. Elas trocam informações. Agradecer a Mona Lisa, a enfermeira. A Juliana falou que a Mona Lisa conseguiu que ela fizesse alguns exames. Tá bem bacana. Eu também estou tendo relato de outras mães também, uma ajudando a outra, assim, ó. A mãe da Carol conseguiu fazer lá também o exame do Miguel. Entendeu? A avó do Murilo tem que fazer o Bera. Ou seja, se vocês, assim, cada uma falar onde tem uma coisa, vocês, ó, vão ser fortes, umas com as outras. Mas, doutora Marta, gostou dessa ideia, assim? A ideia foi sua, né? Mas já estamos treinando cada vez mais. Um dia com elas. Nesse dia ela vai estar ali, ó, livre das crianças, que elas vão estar brincando e o terapeuta vai estar ali. É um grande insight, assim, para a gente ver como é que será a creche inclusiva, entendeu? Sim, sim. Resgatar esse momento, essas brincadeiras antigas é muito importante, né? Porque por conta da tecnologia, muitos abandonaram, né? Abandonaram a brincadeira do pula-pula, do queimado, do taco na lata, né, o doutor Carlos? Sim, eu estava falando com ele. Isso é muito importante. Só para as crianças atípicas? Não, mas para as mães, para os pais, porque no nosso cotidiano, no corre-corre, a gente acaba esquecendo de resgatar, né, essas origens. E vai ser muito importante esses dias pra gente. Mas aí, Bruno, acho que tem algum presente aí para a doutora Marta. Que presente é esse? Será? Acho que ela já deu umas piadinhas. Esse podcast tá eu ficando quero muito chique, hein? gente. Que presente deve ser? Até a gente ganha presente. Toda semana um presente. Deu spoiler já. Uma caneca. Olha, gente, mães atípicas, ó, personalizada. Assis Saúde, terapias, ó, integradas, tá? Mães atípicas. E o seu nome, olha lá. Obrigada. Ó. Obrigada. Ó. Que mais, Rúbia? Que mais nós temos Tira aí? o olho, Eu Rúbia. quero mais um presente pra você, ó. Ah, obrigada. Aqui, gente, ó. Super linda, amei. Amei. Bacana, hein? Pessoal, esse programa é de vocês. Eu peço a vocês aí que queiram contribuir, qualquer profissional da área, mãe atípica, pai atípico,
eu acho que chegou o momento de a gente unir forças. É muito fácil a gente chegar aqui e culpar os governos, os candidatos, mas o que você está fazendo? O que é política? A maioria não sabe o que é política. Às vezes você no condomínio você faz política. Você numa escola você faz política. A política é interessante. Só que a gente não sabe nem o que é política. Então, de você que não sabe, você faz política. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ajudar. Vamos ajudar. Chega aqui e contribui com uma fala. Chega aqui e contribui com uma ação. Esse é o momento. Entendeu? Vamos estar convidando aqui um doutor que vai falar sobre canabidiol. Já é realidade nossa, as crianças diagnosticadas com autismo, se tratado dessa forma. Porque, assim, nem tudo é medicamentoso. Eu acho, assim, com um neuro especializado que possa encaminhar, receitar o canabidiol, muito bem-vindo. Nós vamos estar convidando aqui também profissionais de outras áreas que relacionadas aos autistas. Um exemplo, um professor de jiu-jitsu, uma professora de dança, pessoas que contribuem. Por quê? Eu já bati nessa tecla aqui diversas vezes e vou continuar batendo. Não é doença, é uma condição. Então, será que são eles que o sensorial não está correto? Será que são eles que se irritam? Ou será que somos nós que não sabemos lidar? Um dia desse eu vi no trem a mãe batendo na criança e a criança ali com todas as características. Eu até entendo, ela não sabe lidar, mas assim, como terapeuta você vê isso, você fica triste em não poder contribuir. Que a gente também não pode chegar assim em qualquer meio de transporte e olhar para julgar ou até mesmo ficar falando. Mas eu acho que contribuir aqui, nesse momento aqui de fala. Então eu convido agora a Bruna, dentro das considerações finais, falar o que você está achando desse nosso terceiro encontro, o que está achando desse tema, o que você acha que falta mais. Eu estou muito feliz, eu acho que é muito importante esse espaço. Recebi algumas mensagens das pessoas perguntando, profissionais de psicologia também, outras pessoas perguntando da Associação das Mães Atípicas, como que funciona o projeto, interessadas, né? Falou, nossa, que bacana vocês terem esse espaço para falar, e as pessoas ficam querendo mais, né? Tipo, enviando o link para todo mundo, nossa, quando que vai ter de novo? E eu acho que é muito importante que às vezes, pra gente, né, que já está informado, pode ser uma coisa simples, mas que a gente está contribuindo para muitas pessoas. Então, acho que vai ser ótimo continuar. E que outras pessoas possam vir aqui também, os profissionais, para passar essa informação e para a gente aprender também junto com eles. Muito bom. Rúbia, você foi pega em última hora. Sim. Mas você saiu muito bem. Acho que tem uma boa dicção, uma boa presença. E assim, você faz um trabalho muito importante. Entendeu? Porque esse resgate aí da beleza, da imagem da mulher, em especial as mães atípicas, eu acho que é muito importante. E como está sendo assim, você tem acompanhado sempre aqui nossos encontros, qual o olhar assim, que você tem assim, o que você acha que poderíamos estar melhorando ou contribuindo mais? Então, primeiro eu queria agradecer, né, pela essa oportunidade de estar aqui. Então, o que a gente tem visto que todo mundo quer ser acolhido, todo mundo quer receber um pouco de carinho que às vezes a pessoa não tem. E essas mães, esses familiares têm recebido isso da gente, né? Então a gente tem tido um olhar diferente para essas famílias, que eles precisam tanto, né? E eu tenho visto todos os podcasts, né? E tem sido bem interessante, porque tem sido bem esclarecedor para todos, porque às vezes as pessoas falam de autismo e não entendem do assunto. E tem sido bem esclarecedor para todos, né? A gente está entendendo, nem que seja um pouquinho, já sabe como lidar, né? Lidar com as crianças, lidar com os pais, lidar e poder pedir e expressar o que a sociedade está precisando, né? E é isso que a gente está tentando trazer aqui, né? O que cada um precisa e que cada um tem que fazer a sua parte, né? Para estar melhorando. Perfeito. Doutora Marta, esse espaço aqui pode considerar que é seu. Para quem não te conhece ainda, é fácil ter uma dúvida. Mas para quem te conhece, sabe que você trabalha antes, durante e depois.
independente do resultado das urnas, eu tenho certeza que você vai continuar caminhando. Mães, cuidando, até pagando, se fosse possível, a própria consulta. Coisa que não pode ser feito. Mas tem hora que a gente fica ali, poxa, como é que ela não tem um neuropediatra? A gente fica pensando assim, como é que pode isso? Mas a gente não tem como mudar o sistema, a não ser se candidatando. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, nós temos duas opções. Ou continua em frente ao celular, uma televisão ali, ouvindo e vendo, ou você se candidata. Requer muita coragem você botar a sua imagem, depois de 40 anos, a preço, para representar ali centenas, até mesmo milhares de eleitores. Então esse momento é o seu. Fala um pouco da sua plataforma, dos seus projetos, que você gostaria que as pessoas soubessem mais sobre você. Então, é a primeira vez que eu estou me candidatando como candidata à vereadora de Duque de Caxias e quero convidar vocês a vir, tá, comigo abraçar essa causa tão nobre, tá, que é das crianças com transtorno de espectro autista, onde muitos falam, mas muitos não conhecem. Eu quero acolher, eu quero abraçar as crianças com transtorno de espectro autista. Porque somente quem tem, né, uma criança com transtorno de espectro autista é que sabe a necessidade que é procurar um tratamento adequado e não conseguir. E um dos meus projetos, como eu mencionei anteriormente, é essa creche inclusiva. Eu vou avançar muito mais, não vou ficar somente na creche inclusiva. Eu tenho certeza, não irei mencionar aqui mais projetos que eu tenho, mas vocês irão se surpreender, disso vocês tenham certeza. Tá bom, doutor Carlos? Não tenho dúvida, porque assim, o segredo são amigos. Quem tem amigos, dá para fazer muita coisa. Então a gente está encerrando mais um programa aqui nosso. Dizer que a gente vai estar trazendo sempre temas relacionados não só ao autismo, e sim à equipe multidisciplinar. Aos profissionais ali também, falar um pouco deles, porque assim, parece que não, mas a gente também sofre junto com a causa. E pedir também assim que vocês contribuam com temas, pedidos, ideias, e vamos somar juntos, tá ok? Ficamos por aqui hoje e até a próxima. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.